Olá, Como é que vai, Bruno? Tudo bem? muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra te receber. Não preciso nem dizer que eu sou seu fã, porque eu acho que quem não é, né? Então, finalmente descobri quem é você. Eu queria já começar te fazendo perguntas que eu acho que são bem incomuns. Se eu fizer pergunta que não dê, você me dá bronca. Que esperança! Tenho certeza que as perguntas serão melhores que as respostas. Qual o segredo para uma família de tantos talentos? Foram seus pais, que a forma que vocês foram criados? Porque você é uma sumidade, seu irmão também é uma figura importantíssima. Qual a origem? Não, o meu pai nasceu em 1898 em Portugal. E em 1908 ele gostaria de ser pianista, mas ele teve um acidente e teve uma parte da mão decepada. Ele não pôde realizar o sonho dele. Quando ele veio começar a vida no Brasil, aos 20 e poucos anos, ele sempre foi uma pessoa ligada à cultura e, ao mesmo tempo, uma pessoa ligada ao comércio. E ele, de uma certa forma, ele procurou mostrar para os filhos a importância da cultura em uma nação e a importância para que os seus filhos conhecessem todos os segmentos da sociedade. E assim sendo, nós tivemos uma educação, eu diria, múltipla, com relação a tudo que faz parte do nosso cotidiano. E aí, por eu ser seu fã, eu já te acompanho, eu leio tudo, eu sei boa parte da sua história, e eu sei que você começou a tocar cedo e tudo mais. Mas a minha pergunta você no início da sua vida tinha insegurança de vou conseguir viver da música? Eu, realmente, desde os 22 anos, eu era considerado um problema psicológico, mas eu sofro de uma doença rara, que é chamada a distonia focal do músico, que foi considerada doença rara somente em 1982 pela Organização Mundial da Saúde. Assim sendo, eu, em 76 anos de carreira agora, eu posso dizer para você que eu interrompi a minha carreira 2 vezes por 7 anos, por causa da distonia focal. Já realizei 31 operações, para você ter uma ideia, a vontade de manter o meu sonho. Mas as 2 vezes que eu interrompi, eu tentei a vida de outra forma. E a primeira vez foi na Bolsa de Valores, por incrível que pareça. Eu tive muita sorte na Bolsa de Valores nos anos 60, aí nos Estados Unidos. Eu morava em Nova York, ainda não era Nasdaq, tinha o American Stock Exchange. E eu tive muita sorte com uma ação da pílula do controle de nascimento, porque era uma novidade naquela época, e eu dava muitos concertos, eu estava muito bem financeiramente, e eu investi muito eu ia na Merrill Lynch, e eu investia muito, tinha um corretor chamado Bob Schachter, na Syntex. Até teve um programa de televisão falando que eu era um excepcional investidor. Não. Depois, nunca mais me liguei na Bolsa de Valores. E depois também fui, na segunda vez, a minha revolta era tão grande por estar afastado da música, que eu fui empresário de boxe.
e trouxe o título mundial para o Brasil com o Éder Joffre. E quase trouxe a luta para o Brasil do Muhammad Ali com o Joe Frazier para o Maracanã, a luta que foi para as Filipinas. Perdi para o Don King. Então, eu acabei, mas sempre a cultura me chamava, o piano sempre me chamava de volta. E graças a Deus, eu comecei minha carreira com 8 anos, vou fazer 85, então não sou bom de matemática, são 77 anos de carreira. Então, o que eu posso dizer para você é que a cultura, como é a alma de uma nação, eu me sinto uma espécie de missionário por poder transmitir emoção através dos meus concertos. Mesmo com a doença rara, a distonia focal, por isso que eu uso essas luvas biônicas agora, eu toquei em 60 países e dia 9 de maio será minha despedida dos palcos internacionais no Carnegie Hall e será minha 30ª apresentação em Nova York. Eu vou estar lá, eu quero estar lá, certamente. Então, você já deixa com a minha assessora para eu deixar reservado os seus convites, porque eu acho que a casa vai estar cheia. Vai ser uma honra. Mas eu contar uma passagem rápida. Eu fui criado pelos meus avós e meu avô era alemão. E ele, naturalmente, sempre escutou muita música clássica. Então eu peguei gosto pela música clássica ainda novo. E depois, lá pelos 12 anos, eu fui estudar bateria no Zimbo-Trio. Opa! Com Hamilton Godoy. E porque eles tinham, a escola já estava em Moema e eu morava em Moema nessa época. Com o Rubinho. Com o Rubinho. Então o Hamilton... aliás, o Hamilton morava em Bauru. Quando eu tinha uns 14 anos, ele assistiu um concerto meu em Bauru, a família, os pais dele, com os 3 irmãos, o Adilson também. E aí a família mudou-se para São Paulo e ele começou a estudar com a Madalena Talhaferro por minha causa. Ele veio para São Paulo. Ele é um talento incrível. Inclusive, ele concorreu num concurso, que era o principal concurso nacional, o concurso Eldorado, que eu tive a graça de Deus de ter sido vencedor, mas ele foi um dos 5 finalistas. E por que eu comentei isso? Porque eu era novo e apaixonado pela música, mas eu tinha muito medo de não conseguir viver da música. E que eu sinto que hoje eu cruzei na vida com várias pessoas talentosas e que eu vejo que elas... Esse é o grande dilema, né? Então, essa é a minha deixa. O que o senhor diria para quem é novo e quer mergulhar de cabeça e viver da música? Viver para a música. Mas aí é questão de sorte. Tem que estar... Você primeiro tem que ter o dom de Deus, que vale 2%, a disciplina do atleta, que é 98%, tem que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E eu tive a sorte de iniciar minha carreira nos Estados Unidos aos 18 anos de idade. E, ao mesmo tempo, a Eleanor Roosevelt assistiu a minha estreia em Nova York, em Washington, e ela me convidou para fazer a minha estreia no Carnegie Hall com 21 anos. Então, e aí o maior empresário americano na época me contratou, foi meu empresário a vida inteira, ele morreu agora. Então, nos anos 60, 70, que eu pude tocar muito, eu tinha já cachês bons, eu tocava pelo mundo inteiro, então eu não passei pelo momento de dúvida. Mas nos 7 anos que eu parei, realmente eu me preocupava
com o futuro. Eu falei, eu vou voltar para a música, será que vão me receber de braços abertos novamente? E eu voltei duas vezes. Voltei de 79 a 85 e depois de 93 a 97. E graças a Deus os resultados foram muito bons na época. Depois, por eu ter abandonado Wall Street, eu não soube investir direito. Talvez, como empresário, eu tenha sido um desastre, mas me orgulho do meu passado como pianista e como maestro, porque no dia que os médicos falaram que nunca mais eu poderia tocar profissionalmente, eu, no dia seguinte, fui tomar a primeira aula de regência e, como regente, já realizei 2.000 concertos e no Carnegie Hall, apesar, eu tinha uma velocidade enorme na mão, eu conseguia fazer quase 20 notas por segundo numa escala. Hoje eu digo que em cada 20 segundos faço uma nota, mas com a mesma emoção. E o mais importante de tudo é que, como maestro, tive a coragem de criar uma orquestra, eu mesmo. Essa orquestra hoje, a Baquiana Filarmônica SESI SP, é a principal orquestra da América Latina da iniciativa privada. Já foi 6 vezes ao Carnegie Hall e ao Lincoln Center, mas desta vez eu vou reger a novos, que é da Wall Street, inclusive. E esse concerto, na primeira parte, eu vou reger Bach e Villa-Lobos, e na segunda parte, ao piano, como eu não tenho mais a agilidade que eu tinha, vou tocar 4 compositores de formação clássica, mas que vieram do popular. Vou tocar Tom Jobim, vou tocar Piazzolla, vou tocar John Williams e vou tocar Morricone. O que dá mais prazer para o senhor, reger ou tocar piano? Bem, o que me dá mais prazer para mim é fazer música, é transmitir emoção. O público tem que sair de um concerto com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Aliás, acabei de postar, eu só faço uma postagem por semana, que eu não entendo nada de tecnologia. Foi o Alexandre Nero, quando ele fez o meu papel no filme João Maestro, que ele me convenceu. E nesta semana tem uma postagem da Viola Davis, até com o comentário da Charlize Theron, tudo mais, comentando a emoção que elas sentiram eu tocando piano. Essa é a coisa mais importante. Basta olhar no maestro João Carlos Martins no Instagram que você vai ver essa postagem da Viola Davis. Vou visitar. Terminando aqui, eu vou lá visitar. E falando do lado profissional, que no fundo é a nossa chamada para esse bate-papo, o senhor diria que para um músico que queira se estabelecer, realmente é melhor que ele deixe o Brasil no início de carreira para se preparar e se promover? Ou é possível se estabelecer como músico ficando só no Brasil? Bem, o reconhecimento. Eu, quando fiz a minha estreia no Carnegie Hall, o New York Times escreveu que a minha técnica lançava fogos de artifício para todo o teatro e que aí você vê como o preconceito vem de décadas e mais décadas. O crítico escreveu: embora ele seja do sul do planeta, o talento dele pode ser equiparado aos grandes pianistas do norte do nosso planeta. Então você vê que é talvez algo histórico que sempre houve um pequeno preconceito contra as pessoas. É claro que nós temos gênios do sul,
no campo do piano, como Martha Argerich, como o Daniel Barenboim, como compositor, Villa-Lobos e Ginastera, mas eram casos esporádicos. O que nunca existiu, que agora está ganhando outras formas, é uma política pública cultural, não só para a música, como para as artes, em alguns países latino-americanos, que não é o caso dos Estados Unidos, que importou essa cultura, principalmente da Europa, e os Estados Unidos teve momentos, logo pós Segunda Guerra Mundial, grandiosos, e também depois da Primeira Guerra Mundial, e já no final do século XX, do século XX, 1900, 1890, 1880, eles começaram muito com o mecenato para a cultura, os grandes industriais. Tanto é que a família Carnegie, que era odiada nos Estados Unidos, acabou ficando preservada por causa de um teatro que é o grande templo da música, o Carnegie Hall. E o senhor, até o dia 9 de maio, vai tocar em mais algum lugar? Eu acabei de fazer a minha 31ª operação agora. Estou em fase de recuperação. Mas dia 30 de abril, antes de embarcar para Nova York, eu faço o concerto na Sala São Paulo, mesmo concerto, que é uma espécie de esquenta para Nova York. Em Nova York, as 29 apresentações que eu fiz, eu diria que 28 delas eu saí com a alma cheia. Uma delas, até eu não acho que eu não fui muito bem, mas foi a única que o New York Times falou que talvez por causa dos meus problemas de mão, eu não era o mesmo pianista de alguns anos atrás. E aí eu posso dizer para você que... mas quando eu fiz a primeira volta a Nova York, depois de 7 anos, o concerto que eu fiz no Carnegie Hall tinha 3.000 pessoas na plateia e foram obrigados a colocar mais 300 pessoas ao lado do piano. Então, e eram 2 horas de música. Você não imagina, na hora que eu sentei no piano, eu falei, mamãe, por que eu estou aqui novamente? Por que eu vou tentar a carreira novamente? Mas é o destino. O destino de uma pessoa é como uma flecha que é lançada e tem que alcançar o seu objetivo. E o meu objetivo, eu digo que a minha carreira como pianista iniciou-se aos 8 anos de idade, aos 62 anos a carreira de maestro, e agora, depois dos 85 anos, vou iniciar a minha carreira como educador musical, que é um trabalho que eu já tenho feito socialmente com muitas e muitas crianças de vulnerabilidade. Eu posso dizer para você, com toda tranquilidade, que eu já trouxe milhares de crianças para esse universo fantástico da música clássica. Me conte mais desse trabalho como educador. Quais os planos agora, daqui para frente? É um trabalho que eu venho realizando há 20 anos. Tive erros e acertos, como na minha vida toda. Aliás, o Jamil Chad acabou de lançar o livro, em junho do ano passado, chamado Indomável, que foi um título que o New York Times deu uma crítica de um concerto meu, que apesar de todas as adversidades, eu continuava mantendo a música viva. Esse trabalho que eu venho realizando há 20 anos, com erros e acertos, nos últimos 5 anos foi ganhando forma, e eu diria que música para uma criança não é tentar enfiar música goela abaixo, é fazer com que a criança
através de uma brincadeira musical, ela procure a música. Esta brincadeira, no primeiro ano, a criança só usa copos plásticos, folha de papel sulfite e uma vareta. E ela vai ganhando amor à música e ela procura a música. Não a música procura a criança. E o trabalho se dá, vocês montam grupos de crianças e começam a fazer esse fomento? Como tem sido isso? No final, o trabalho na prática, o senhor tem reunido e selecionado grupos de criança e realizado isso na prática, presencialmente? claro, agora já tem escolas no Brasil realizando. Eu fiz a exposição no Senado Federal, estou falando com o Conselho Nacional de Educação. E você tem 4 tipos de crianças quando você vai fazer um trabalho social na periferia, principalmente. Tem aqueles que poderão ter a música como hobby, que poderão ser ouvintes no final. Aqueles que poderão ter a música como hobby. Aqueles que poderão fazer parte de um grupo musical. E, finalmente, um diamante, e esse diamante tem que ser lapidado. E, graças a Deus, eu já lancei vários diamantes, inclusive um menino de 10 anos de idade em pleno Lincoln Center de Nova York. Sensacional. E falando da apresentação final agora em maio, já tem detalhes como horário, quais serão os arranjos, o que a gente pode esperar? Bem, o que você pode esperar é que eu já estou nervoso para o concerto. Claro, qualquer artista que se preze, a responsabilidade faz com que o artista sinta o peso da responsabilidade. E por ser a minha última apresentação, eu na primeira parte vou reger a suíte orquestral número 3 de Bach, que é uma suíte fantástica, grandiosa. Depois vou reger o prelúdio da Baquiana número 4 de Villa-Lobos e a fuga da Baquiana 7 de Villa-Lobos. E na segunda parte eu vou ao piano e o regente da Orquestra Baquiana Jovem, que foi músico, inclusive, da minha orquestra também, um maestro maravilhoso, ele vai me reger, eu tocando 11 peças ao piano. 3 do Tom, 2 do Piazzolla, 2 do John Williams e 3 do Morricone. Sensacional. Então vai ser um prazer, estarei lá. Vou adorar se a gente puder tirar uma foto juntos. Bem, se você não estiver, eu não começo o concerto, hein? Agora faço questão, porque eu tenho a reserva técnica de convites, que já esgotou praticamente. Quantos ingressos você precisa? 2? 2, apenas 2. Então, esses 2 ingressos já estão reservados na plateia, tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado pela oportunidade, pela conversa. Parabéns pela carreira, pelo trabalho, pelas realizações. Foi uma honra. Agradecer também a Larissa, que nos ajudou a organizar aqui esse nosso encontro. E muito em breve, em poucos dias, nos vemos aqui em Nova York. Eu vou chegar, eu tenho ensaio na quarta e quinta, o concerto é dia 9 às 7h30 da noite, no Stern Auditorium, que é o grande teatro é o grande palco do Carnegie Hall. Tem 3 teatros lá, um outro menor e um outro só para música de câmara. E graças a Deus, todas as vezes que eu realizei concertos em Nova York, eu pude ver a placa sold out no dia do concerto. Vamos ver, pode ser que tenha, e eu tenho esse prazer de poder tirar fotografia ao lado. Mas, se você pergunta, porque quando eu fiz a última operação, que foi
uma operação que o pós-operatório foi agora, faz 15 dias. Eu tive um pós-operatório muito complicado, então a distonia ela afeta muito o local onde você tem a distonia focal. E afetou muito a minha mão. E agora eu entro numa fase de repouso para chegar em Nova York como eu gostaria de chegar e como o público merece de um artista o melhor de si. Eu tenho certeza que vai estar esgotado, sold out e que vai ser um sucesso. Se Deus quiser, foi uma honra conversar com você e volto a repetir. As suas perguntas são melhores que as minhas respostas. E parabéns pelo seu programa. A honra foi toda minha, muitíssimo obrigado e nos vemos por aqui. Até dia 9. E com uma foto, hein? Quero a foto com você. Até, maestro. Obrigado. Obrigado. Tchau, querido. Até lá.